Olha, o Banco do Brasil vai divulgar seus resultados nessa semana e tem muito investidor que não sabe o que esperar, nem o que fazer com as suas ações. Até porque nos últimos 12 meses suas ações caíram 5%, só que de janeiro para cá elas subiram 15%. E recentemente teve de tudo, né? A gente viu aí uma crise começar a aparecer no agronegócio, o que puxou as ações do Banco do Brasil para baixo, ao mesmo tempo em que o mesmo setor, o agro, também acabou puxando as ações do Banco do Brasil para cima. E aí eu quero conversar contigo, eu quero te ajudar a responder algumas perguntas do tipo: poxa, será que os números que estão por vir, eles devem agradar ao investidor? Afinal, qual é a perspectiva para o Banco do Brasil e para as suas ações? E principalmente, né, será que as ações do Banco do Brasil são uma grande oportunidade, a oportunidade da década, ou será que é cilada? Só tem uma forma de saber isso, que é tendo uma estratégia clara de investimentos, e é isso que a gente vai falar também nesse vídeo. Se o tema parece interessante, deixa o dedo no like, e aí, Filipão, pode assumir a partir daqui. Valeu, Ramiro! Vamos lá. E para entender se o Banco do Brasil tende ou não a ser uma oportunidade a partir desses novos resultados que a gente vai ter, ou se na prática ele não vai ter muito fundamento e tá virando uma cilada agora, eu acho que é válido a gente fazer uma breve recapitulação sobre o que vem acontecendo com o Banco do Brasil até agora. No terceiro trimestre do ano passado, os números mais recentes que a gente tem hoje, o lucro líquido do banco ficou na casa de mais ou menos 9 bilhões, com uma alta de 8% no comparativo anual. Nisso, a carteira de crédito chegou a crescer mais ou menos 13% também no trimestre, com um destaque para as linhas de aumento do agronegócio e de pessoas jurídicas que cresceram também mais ou menos esses 13%. Além também da gente ver as margens crescendo junto com as receitas. Só que aí pode gerar uma dúvida de que por que o Banco do Brasil ele caiu tanto no período depois dos resultados que a gente teve agora nesse último trimestre? Bom, e o que acontece é que mesmo com esse lucro dos 9 bilhões que eu te mostrei, o mercado ele interpretou esse resultado como mediano, porque mesmo que o lucro tenha vindo dentro da expectativa, a qualidade do lucro preocupou de certa forma. Bom, e na verdade, quando a gente vai analisar mais no detalhe, isso está muito relacionado à relação do agronegócio, porque com uma possível crise no setor e com as condições climáticas bem desfavoráveis, muitos dos clientes da carteira de crédito do agro atrasaram o pagamento dos financiamentos muito por conta do que foi o resultado na safra anterior. E isso resultou em uma provisão para devedores duvidosos de mais de 12 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de 31% no comparativo anual. E aí a provisão para devedores duvidosos é basicamente um valor que o banco mantém em caixa para caso ele tenha essa inadimplência. E por que o banco ele teve que aumentar essa provisão para devedores? Porque justamente a inadimplência acima dos 90 dias aumentou consideravelmente no último ano. E é justamente aqui que está a preocupação maior do investidor, porque a gente sabe que o Banco do Brasil ele é um banco que ele tem grande relação com o agronegócio e ele costuma ser forte nisso. Só que, quando a gente vai olhar que, de repente o carro-chefe do Banco do Brasil está com dificuldade, está passando por uma crise no setor, o que vai acontecer com o Banco do Brasil que está diretamente ligado a isso? Bom, e aí olhando para o mercado macro, o que a gente vê é que as notícias são como essas, de que falam que os bancos eles tendem a ter resultados melhores agora com esse ciclo de aumento de juros que a gente está vivendo no Brasil. Exemplo disso é o próprio Santander, que está com uma expectativa bem positiva em relação aos resultados, assim como o Bradesco, que tem uma evolução gradual. E para uma expectativa positiva para o Itaú também, que talvez tenha o melhor resultado dentro desses bancos, de acordo até com analistas da XP. Já no caso do Banco do Brasil, ele é mais preocupante. Segundo a Eleven, o trimestre agora que a gente vai ter a divulgação, ele vai ser decisivo para a gente conseguir ter uma dimensão do quão grave é ou não essa crise. Só que aí, depois de ouvir tudo isso, é claro que a pergunta que fica é: beleza, então o que a gente vai esperar de Banco do Brasil agora nesse próximo trimestre com a divulgação dos resultados? O que as notícias, o que o mercado está falando? E ainda, né, se ele é de fato ou não uma oportunidade para a gente fazer uma aplicação, ou se no fim das contas é uma furada e não vale a pena a gente olhar para isso. E eu quero olhar isso contigo muito de perto, porque a maioria das pessoas, ela simplesmente faz o seguinte: ela vê notícias, vê algumas coisas falando positivo ou negativamente, toma decisão com base nisso. Só que, na prática, isso é o que faz com que muitas pessoas tenham um desempenho ruim dentro da bolsa. E assim, se tu pensa assim, eu imagino que tu já saiba, mas eu lamento informar que isso pode fazer, na verdade, com que tu perca dinheiro. Porque antes de tu falar qualquer coisa,
Existem estudos que comprovam que o investidor que segue esse efeito manada, que compra porque as notícias estão positivas, que vende porque as notícias estão negativas, ele tem um retorno muito inferior do que a média. E aí eu deixei aqui na tela para vocês agora um estudo da JP Morgan aprofundando um pouco do que eu falei. E assim, provavelmente tu também se incomoda de ficar comprando, vendendo, simplesmente com base no que tu vê na internet. E esse é um problema que quem segue uma alocação, um sistema de estratégia não tem, porque não é mais por achismo, eu acho que está na hora de comprar, eu acho que está na hora de vender. Não, é porque tem clareza do que deve ser feito em um determinado momento. Então, mesmo que a gente tenha um cenário mais turbulento ou que a gente tenha um cenário mais otimista, essa pessoa ela tem uma linha de raciocínio com base em uma estratégia. E aqui no Clube do Valor, a gente entende, através de estudos e backtests, de que 90% da performance da carteira está vinculada à estratégia. Não é um momento de mercado, não é necessariamente ao que tu vai fazer em determinado ciclo de mercado, mas sim a estratégia. Só que daí você vai me dizer, tá, Luca, beleza, entendi que é importante ter uma estratégia, entendi aí tudo que tu tá falando. E sinceramente, se eu fosse imaginar o teu caso, eu diria que tu é alguém que passa bastante tempo aprofundando ali, tentando estudar sobre o mercado, talvez não esteja satisfeito com o que tu tá tendo hoje de resultado dentro da tua carteira, e aí eu vou deixar o convite que a gente costuma levantar aqui pra ti, que é justamente tu participar de uma consultoria de investimentos gratuita. Aí tu vai me dizer que, Luca, eu não tenho tempo pra isso, só quero saber que esse Banco do Brasil é ou não uma oportunidade. E assim, falando aqui de uma maneira bem transparente, essa consultoria de investimentos que a gente traz é justamente para evitar que tu cometa alguns erros básicos e que tu saia mais rico dessa conversa. Então, assim, te convido de novo para clicar aqui no link da descrição ou no QR Code que vai aparecer aqui na tela, para que tu marque 1 hora na tua agenda essa semana para participar de uma reunião com um planejador financeiro como eu. Mas vamos lá, o que dá para esperar do último trimestre do Banco do Brasil agora de 2024? O que o mercado principalmente vai olhar vai ser para a inadimplência, em especial a do agronegócio, porque se essa inadimplência ela cair, o investidor ele vai poder ficar um pouco mais tranquilo, porque a pior parte dos calotes do setor tende a ficar para trás, de acordo até com a própria Eleven. Só que por outro lado, caso o banco ele mantenha esse ritmo de inadimplência, a expectativa é que isso possa tornar esse ano que vem mais desafiador, até com uma redução do ROI, que é o retorno on equity, para esse ano. E a preocupação é que isso consequentemente vai afetar os dividendos, né? Esse é o cenário que a XP acredita, por exemplo. Eles estimam mais ou menos um aumento de 0,1 ponto percentual na inadimplência para esse período. Só que nesse mesmo relatório que eles falaram da inadimplência, eles acreditam também que a quantia de dinheiro necessária para suprir essas dívidas ela deve ser menor, o que pode impactar positivamente na linha de resultados lá no Banco do Brasil. E além disso, a estimativa é que o lucro ele fique muito em linha com o que ele já vinha realizando agora no terceiro trimestre, sem grandes mudanças. Nessa mesma linha da XP, o Safra ele concorda e diz que os números eles podem vir agora um pouco pressionados nesse último resultado. E aí o que eu quero dizer com pressionados? De que o Safra ele concorda que a inadimplência ela deve piorar agora nesse quarto trimestre, mas ele acredita também que as provisões devem estar bem controladas, bem em linha com o que eles precisam. Apesar disso, eles acreditam que as perspectivas para o restante de 2025 são de recuperação, já que eles imaginam que o banco pode se beneficiar com esse ciclo de alta da Selic. Além também de acreditar que a inadimplência pode ter uma redução agora no final do ano para essa linha rural. Tudo isso nesse contexto aqui. No último ano, considerando os dividendos, as ações ficaram basicamente no 0 a 0. Já por outro lado, sem os dividendos, as ações teriam tido uma queda de mais de 6%. Bom, então na realidade o que aconteceu foi que o Banco do Brasil caiu, só que os dividendos fizeram uma paridade praticamente para que o valor ficasse no 0 a 0. E como foi dito lá no começo do vídeo, o Banco do Brasil ele vai divulgar os resultados agora no dia 19 de fevereiro, o que significa que não dá para prever o futuro e cravar em pedra que o Banco do Brasil aqui ele vai continuar sendo um ótimo pagador de dividendos, porque a gente não sabe como vai vir os resultados desse último trimestre, como também os próximos. O que a gente sabe hoje é que, de acordo com o filtro que a gente tem aqui, que é a máquina de dividendos 2.0, uma estratégia que a gente foca principalmente em dividendos, que a gente trabalha aqui no Clube do Valor, e o que essa estratégia leva em conta são fatores como um lucro positivo no último trimestre, um lucro crescente nos últimos 3 anos, payouts saudáveis e um dividend yield médio nos últimos 3 anos. E nesses critérios o Banco do Brasil vai bem. O lucro historicamente tem crescido, o payout está num nível bastante adequado e o dividend
dividend yield tem estado alto nos últimos anos. Nesse contexto, Banco do Brasil é neste mês que a gente está gravando o vídeo, pré-resultados, a quinta ação que mais paga dividendos da Bolsa. Isso significa que Banco do Brasil vai continuar no ranking então depois dos resultados? Não sei. Não dá pra gente prever se o lucro ele vai continuar subindo, nem se o dividend yield ele vai se manter nesse nível e principalmente levando em conta essa inadimplência que a gente conversou aqui. O que dá pra saber é que hoje Banco do Brasil ele tá sim no ranking das melhores pagadoras da Bolsa e agora a gente aguardar a cena dos próximos capítulos para entender aonde que vai Banco do Brasil em 2025. E aí a gente sempre gosta de entender, na tua estratégia, o Banco do Brasil ele tá participando, tá comprando o Banco do Brasil, tá otimista, vai esperar os resultados, ou ainda, se tu sente que não sabe, não tem Banco do Brasil, não sabe se vai colocar ele na carteira porque falta estratégia, deixo aquele convite para ti participar aqui de novo da nossa consultoria gratuita, só clicar no primeiro link da descrição, super rápido de preencher, e te convido também para continuar nos acompanhando aqui no YouTube, onde a gente faz bastante material para que tu tenha mais conhecimento de investimentos e seguir acompanhando a gente. Então vou deixar aqui em algum lugar um link para um vídeo bem complementar a esse. Te desejo muito sucesso, um grande abraço e até mais.